Revisão da vida toda mudou tudo na decadência do tema 1102 no STF. Agora eu quero ver, INSS. Paguem os aposentados. Olha aí a decadência caindo por terra e vamos acompanhar para ver quem tem direito e como faz para receber isso aí, pessoal. Sem perder tempo, eu já tô aqui no site do STF, tá? As últimas movimentações aqui, né, dão conta da intimação do Procurador-Geral da República, então você já fica por dentro aqui das últimas notícias. Já se inscreva no canal, eu sou Nakamura, professor e advogado há mais de 11 anos, e tenho aqui uma petição de um interessado, né? Aí você fala, ué, mas que petição será que é essa? Vamos acompanhar comigo? Vamos lá, pessoal. Tô aqui, ó, todas as petições, só vou mostrar a mais recente, né? Deixa eu descer aqui. Ixi, é petição nesse processo, hein? Olha aí. Vamos para a última petição aqui. E o pedido de ingresso como interessado. Então a gente vê aqui, né, escritório Pérez Andrade, endereçado ao excelentíssimo senhor ministro relator Alexandre de Moraes do Egrégio Supremo Tribunal Federal. E aí, o que a gente tem aqui? O recurso extraordinário, embargante INSS, e aí Périson, deixa eu subir um pouquinho aqui, ó, Périson Lopes de Andrade, brasileiro e advogado. Aqui. O processo é público, né? Mas eu não quero ficar mostrando o RG e CPF do colega, né? Porque, sei lá, né? Aí, beleza. Aí, ó, deixa eu colocar aqui na tela o que interessa. Ele vem na qualidade de terceiro interessado, respeitosamente, a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 119 do Código de Processo Civil, diante da designação da data de julgamento para a presente semana, neste feito, em sessão virtual do plenário, dos embargos de declaração opostos pelo INSS, contribuir para o julgamento da matéria, especificamente no que se refere à inaplicabilidade da decadência em relação à revisão da vida toda. Com efeito, no tópico 22 dos embargos de declaração, o próprio INSS reconheceu que a decadência não foi objeto de julgamento do presente feito e, assim, suscitou a necessidade do excelso pretório, que é o STF, de se manifestar expressamente sobre tal questão. Em seu relato, o INSS menciona artigos doutrinários sobre a questão, inclusive 2 destes de autoria do advogado que esta subscreve, o artigo do Migalhas, o artigo do jus.com.br e o artigo do Conjur, consultor jurídico. Sendo assim, para o completo exame dos argumentos pró e contra a decadência e a forma de aplicabilidade de tal instituto, a possibilidade do segurado optar pela média contributiva da vida toda requer ser juntada na íntegra dos supracitados artigos sobre a referida questão como uma forma de contribuição para a formação do juízo desta Egrégia Suprema Corte, assinado pelo próprio doutor Périson Lopes de Andrade. Então vamos entender o que está acontecendo. E já vou mostrar também os argumentos com o fim da decadência aqui, pessoal. É o seguinte, o INSS ele fez aquele escândalo todo, né? Ele falou, não, são mais de 50 milhões de benefícios concedidos desde 99. Então, peraí, se o INSS, na hora de argumentar, ele fala que são mais de 50 milhões de benefícios, então ele já está dando um tiro no pé aceitando o fim da decadência. Mas o INSS foi além. Na petição dos embargos de declaração, ele citou, né, que, olha, senhor ministro Alexandre de Moraes, precisamos fazer a modulação de efeitos por causa do fim da decadência. Olha quantas pessoas vão ter direito, isso aí vai quebrar o Brasil. Então, o próprio INSS trouxe os fundamentos, os artigos pelo fim da decadência. Então, o que acontece? O INSS acaba dando um tiro no pé. Por quê? Porque se você traz um argumento para o processo, aí você tem que arcar com as consequências. Então você quer falar do impacto financeiro com o fim da decadência, só que você também tem que aceitar que você está admitindo o fim da decadência também. E você está trazendo munição, né? Se você acha que é uma munição para o seu argumento, mas o juiz ele pode entender de uma forma ou de outra. Então, o próprio INSS reconhecendo que o fim da decadência é uma realidade, que pode sim ser declarada
pelo STF. Afinal, o tema da decadência não foi expressamente trazido, né? A tese firmada, se a gente for analisar, ela até, na verdade, olha, ela deixou claro que são os benefícios, né, a partir de 99 até quem cumpriu os requisitos até 2019. Olha aqui, né? Então, a partir de 99 até aqui, ó, a tese firmada, né? O segurado que implementou as condições para o benefício após 99 e antes das novas regras constitucionais. Então, sobre reforma da Previdência, eu já deixei claro em vários vídeos, né? Ah, eu aposentei depois da reforma, então não tenho direito? Pode ter direito, direito adquirido. A própria doutora Gisele, que fez sustentação oral, fala que tem que analisar a questão do direito adquirido. Então, aquele advogado que fala, não, quem se aposentou depois da reforma da Previdência não tem direito. Ah, pelo amor de Deus, você está fazendo uma desinformação. A pessoa pode sim ter direito adquirido, especialmente porque o INSS, ele reconhece da forma incorreta muitos dos vínculos. Então, quando você deixa de ser um advogado preguiçoso e você pega o documento do cliente para fazer essa análise completa, você pode sim verificar a ocorrência do direito adquirido. Você pode ver, opa, em novembro de 2019, esse cliente tem direito adquirido, em que pese a aposentadoria ter saído depois, 2020, 2021, 2022. Ué, só porque o aposentado continuou trabalhando ele não vai ter direito? Mas sobre reforma da Previdência eu vou fazer um outro vídeo. Eu fico louco com esses advogados dando uma desinformação dessa, pelo amor de Deus. Agora vamos lutar pela informação concreta sobre o fim da decadência. Olha esse artigo, Dr. Perisson Andrade. Primeiramente, olha aqui a grande figura do Dr. Perisson. Eu tenho zero intenção de ferir direitos autorais, então o site aqui é o do Migalhas, tá? Ó, Migalhas, apesar do nome, né? Tem gente que fala, nossa, Migalhas, né? Mas é um portal jurídico muito respeitado. Ixi, eu sou advogado há mais de 11 anos e desde a minha época de faculdade a gente já acessava aqui o portal Migalhas, o Conjur, consultor jurídico, para se manter bem informado. Ele é advogado, tributarista e corporativo, com 20 anos de experiência, mestre em Direito Tributário Internacional pelo IBDT. Beleza? Dados os devidos créditos, agora vamos aqui para o fim da decadência. Revisão da vida toda, com mais de 10 anos. Inaplicabilidade da decadência. O recálculo do benefício, de acordo com a opção pela média da vida toda, criada pelo STF a partir de dezembro de 2022, eu estava lá a poucos metros do ministro na vitória da revisão da vida toda, não se submete ao prazo decadencial de 10 anos, conforme situações análogas já julgadas pelo Poder Judiciário. E aqui o que acontece, né? Vamos ver os argumentos. Agora, eu vou responder no final do vídeo. Se você que está nessa questão da decadência deve entrar agora ou esperar a decisão do STF, tá? Mas vamos acompanhando aqui para a gente não perder o fio da meada. Tem sido bastante veiculado a tese da revisão da vida toda, acabei de trazer aqui para vocês, né? E a nossa Suprema Corte, em tal leading case, considerou que o não oferecimento efetivo ao segurado filiado à Previdência de uma opção pela melhor média, pelo melhor benefício, ou seja, quando você foi pedir a sua aposentadoria, o servidor do INSS, ele te deu as opções, ele falou o seguinte, olha, você tem uma regra aqui que pode ser só de 94 em diante e você tem uma regra que você pode incluir 80% de todas as contribuições. Ele te deu essa opção? Não deu essa opção. Então, como é que você pode falar em decadência de algo que sequer foi oferecido ao segurado? Não era uma opção. Que a decadência, né, tem aquela máxima, né? O direito não socorre aos que dormem. Só que o aposentado, ele não dormiu no ponto. Então, vem acompanhar comigo, pessoal. O não oferecimento efetivo dessa opção impede a ocorrência da decadência. Por quê? Essa lei 9.876, ela trouxe uma regra de transição e a regra permanente, né? E foi implementada mais de uma infinita série de reformas previdenciárias. Então, tal norma, em específico, criou duas fórmulas para apuração da base de cálculo. Primeiro, a regra geral e definitiva do artigo 29 definiu, então, 80% dos recolhimentos mais altos de
todo o período contributivo do segurado. Aí tem aqui o artigo 29. Perdão. E também uma regra de transição, contabilizando somente de julho de 94 em diante. Então, a lei, ao mesmo tempo, ela trouxe as duas regras. Por isso que o INSS deveria ter te oferecido as duas opções. Falou, olha, é o seguinte, se considerar 80% de todo o período contributivo, vai ficar tanto de aposentadoria. E se considerar outra regra, vai ficar tanto. E deixa para você escolher. Só que o INSS ele fez uma interpretação literal dos dispositivos e calculou para todo mundo a média das 80% maiores contribuições, até aí beleza, só que somente de julho de 94 em diante. Então ele não deu a opção. Era exatamente o que determinava a regra de transição, sem qualquer ressalva, de não aplicação a qualquer segurado anterior, nem tampouco qualquer alusão sequer a qualquer direito do segurado aos dois cálculos. Então, tinha uma regra definitiva, uma regra de transição, e o INSS simplesmente fechou os olhos para a regra definitiva, aplicando a regra de transição para todo mundo, mesmo que ela fosse mais gravosa, mesmo que ela fosse pior para o segurado. Então, o INSS, quando de pedidos de qualquer benefício, ele sequer efetuava mais de um cálculo para sua apuração, né, não permitindo você, aposentado, escolher, você ter a opção, então, por óbvio, como a atividade dos servidores do INSS é estritamente vinculada à lei e aos seus regulamentos, nunca houve orientação ou a concessão dessa opção ao público. O aposentado ele não dormiu no ponto. Os 10 anos da decadência, sim, estamos no artigo 103 da Lei 8.213. A gente não está negando que exista a decadência no geral. O que a gente está falando aqui? E a gente defende essa tese. E nós, advogados previdenciaristas, somos unidos, porque quem está errado é o INSS. Nós defendemos que, para a revisão da vida toda, não seja aplicada a decadência, assim como a Justiça já deixa de aplicar decadência para várias outras revisões, assim é o caso da revisão da vida toda, porque não teve opção. Não é que você dormiu no ponto. O próprio INSS reconhece isto quando ele pediu a suspensão da revisão da vida toda. Por quê? Porque ele fala que ele não tem sistema de informática, né? Os computadores não estavam preparados para realizar essa opção que agora é devida e obrigatória. Então, o próprio INSS, ele argumenta, não, suspende os processos porque os nossos sistemas não estão prontos para fazer os cálculos da revisão da vida toda. Então, isso é a prova cabal, é a admissão do próprio INSS de que ele nunca ofereceu a opção das duas regras para o segurado. E uma vez que não foi oferecida essa opção, não tem como falar em decadência. Se a decadência é para proteger, né, justamente aquele segurado que foi atrás, mas como que você iria atrás se não era dada essa opção, pessoal? O próprio INSS está admitindo isso. Por esse motivo, entendemos que os segurados que recebem benefícios há mais de 10 anos possuem o direito de, agora, depois da decisão do STF, requererem o recálculo e opção. Agora é obrigatório e definitivo, né? Isso sem a necessidade de análise ou revisão de quaisquer elementos fáticos do ato de concessão, a não ser o seu recálculo, ou seja, mero reajustamento e aplicação da forma de cálculo, de acordo com o critério legal do STF. Então, o que está falando? Se você quiser, tem um dado no CNIS que está incorreto, eu quero retificação do CNIS. Aí isso tem um outro pedido. O que a gente está falando aqui é para fazer essa análise, esse cálculo com os dados já apresentados para o INSS, considerando todas as contribuições anteriores a 94, pega a média das 80% melhores contribuições, exclui as 20% contribuições mais baixas. Realmente, não se trata aqui de um pedido de revisão sujeito ao prazo de decadência.
Não é um pedido de revisão sujeito ao prazo de decadência, nem mesmo de aplicação da chamada tese do melhor benefício, que já foi decidida. O direito de opção, definido pela STF, somente surgiu agora, em dezembro de 2022. Não pode ser negado como se tivesse sido oportunizada essa opção no passado. A decisão do STF tem uma natureza jurídica constitutiva do direito, ou seja, o direito foi constituído, o direito nasceu a partir da decisão do STF de dezembro de 2022. Ou, se você quiser defender também, a partir de 2019, com a decisão por unanimidade do STJ. Mas beleza, então que seja desde 2019, então. Aí, no caso da média dessa vida toda, nenhum dos elementos da concessão precisa ser revisto. O que a gente está defendendo aqui é que seja oportunizada a opção de cálculo. E se, consequentemente, for mais favorável esse novo cálculo, será aplicado o reajustamento do benefício, com base na norma oriunda somente agora e unicamente por conta da decisão do STF. Até o momento, essa opção havia sido negada e era inexistente. Então, como é que você fala em decadência de uma coisa que não existia? Essa opção não existia. Nesse aspecto, salienta-se que nunca houve inércia dos segurados. Nem tampouco haveria possibilidade fático-legal de se optar por fórmula de cálculo diversa da utilizada compulsoriamente pelo INSS. O que é compulsório? Pessoal, você ia lá se aposentar, você entregava todos os documentos, você ia lá no balcão do INSS e realmente acreditava que o INSS ia te dar o melhor benefício. Você não tinha opção de escolher, né? Era a fórmula de cálculo, é o INSS que escolhia. Tá feliz? Tá aí. Não quer? Então senta e chora. Era isso que o INSS sempre fez, pessoal. Nem tampouco de se formalizar um pedido de revisão, cujo fundamento seria a possibilidade de uma opção não reconhecida como sequer existente ou possível legalmente. Então, mesmo que você entrasse com um recurso administrativo, ia ser negado prontamente, assim como está sendo negado. Eu vou fazer um vídeo sobre quem pediu revisão na via administrativa. O INSS está negando em lote. Não vai receber na via administrativa, tem que entrar na via judicial. Se o direito não existia, vindo o STF a verdadeiramente criá-lo, no caso da revisão da vida toda, ou ao menos ratificá-lo, no caso do tema 999 do STJ, por isso que eu estou falando. Quer defender? Não foi agora, em dezembro do STF. Foi lá no STJ. Tá bom, que seja desde 2019. Mas aí ainda teria muito tempo para entrar. Que seja, então, desde 2019. Mas ainda está dentro do prazo. Não pode ser esse mesmo direito considerado caduco, já que o mesmo foi constituído pela norma emanada da interpretação da lei pelo Poder Judiciário, quando a adequou e conformou ao regramento constitucional, a interpretação conforme a Constituição, o princípio da isonomia. Olha esse terceiro ponto aqui, da jurisprudência. O que a justiça diz sobre afastamento da decadência e prescrição em face do surgimento do direito somente após a data da concessão do benefício, como é o caso da revisão da vida toda, que criou essa opção não existente em nosso sistema. Primeira revisão do buraco verde, ou revisão do primeiro reajuste. Uma situação idêntica à revisão da vida toda. E o STF, posteriormente, decidiu e depois ela foi cristalizada no artigo 26 da Lei 8.870 e também 8.880. Então, eu tenho vídeos sobre outras revisões, a gente não vai adentrar aqui. O que você precisa saber é que existe essa revisão e que foi a mesma coisa. Depois do entendimento do STF, aí sim essa revisão passou a existir de fato. E depois ela ainda veio, o legislador deu um cumprimento à determinação do STF, prevendo esse reajustamento pela revisão do buraco verde. Então, o STF, a partir do momento que ele bateu o martelo, aí sim essa revisão passou a existir legalmente e
também sendo decidido pela inaplicabilidade do prazo decadencial. Não há que se falar na ocorrência da decadência por não se tratar de um pedido de revisão do ato de concessão, só que um reajuste de benefício. Então, o que é isso aqui? Quando, isso o próprio INSS reconhece, quando a revisão de aposentadoria não é sobre o ato de concessão, mas sim uma revisão de reajustamento, ela não está sujeita ao prazo de decadência. Olha essa outra revisão do artigo 29, revisão dos auxílios. Mesma coisa. Não vou ficar falando quem tem direito e tal, tem outros vídeos para isso, mas o que você precisa saber? Mesma coisa. E o mesmo artigo da revisão da vida toda. Já foi derrubada. Já foi derrubada. O ministro da Previdência falou que vai realizar a revisão da vida toda porque decisão judicial é para ser cumprida. Então, e agora ele até falou em acordo com o STF, vou fazer um vídeo sobre isso, mas ele viu que ele perdeu, não vai ter jeito. Decisão judicial é para ser cumprida, o próprio ministro da Previdência falou. E nessa revisão do artigo 29, revisão dos auxílios, acabou fazendo um acordo, só que o Poder Judiciário, ele é unânime em falar que não cabe decadência. Mesmo a prescrição também foi interrompida. Essa outra revisão, tema 754, reajustamento de benefícios previdenciários dos servidores. O STF somente validou os efeitos financeiros prospectivos sem decadência, porque os mesmos foram veiculados por emenda à Constituição, e ainda assim por placar apertado de 6-5. Então, a decadência, nem se alegue que a decadência somente não se aplicaria a essas duas situações, porque existem várias outras revisões também sem decadência. E o próprio Dias Toffoli também votou aqui no tema 754, falou que, olha aí, jurisprudência do STF, o ministro também fundamenta o seu voto na premissa de que a declaração de inconstitucionalidade de norma previdenciária cria o próprio direito de reajustamento e recálculo. Então, até quem votou contra a tese da revisão da vida toda defende que não, peraí, quando é a decisão que cria o direito de reajustamento e recálculo, isso dá o direito de recebimento de todos os valores que, indevida, ilegal e inconstitucionalmente, o ente previdenciário, que é o INSS, não o pagou. Bacana, né, pessoal? Muita coisa para trabalhar em cima, muita coisa que o STF vai ter que decidir. E aqui o artigo continua, vou deixar o link na descrição, né, para você ler. Aí, então os próprios... mais uma revisão, né, revisão do buraco negro. Mais uma revisão também que não tem decadência. A revisão aqui da nova decadência, quando na opção do benefício nem foi oportunizada à época. Essa ADI da nova decadência, vou fazer vídeo aqui sobre isso também. Mas quando basicamente o STF decidiu, a opção legal por uma média contributiva mais vantajosa, só que quando não tinha nem essa opção, não se aplicou. Não se aplicou o direito, benefício decorrente dessa opção, somente surge agora com a decisão. E isso já foi inclusive tema de súmula 443 do próprio STF. Depois, temos ainda o tema 1117 do STJ, não aplicabilidade da decadência quando o direito ao benefício surge depois do ato de concessão, como é o caso da revisão da vida toda. O direito de opção surgiu com a decisão do STF. Pessoal, olha o tanto de fundamentos e decisões. Mais uma vez, Dr. Pérez Andrade, a quem tem os meus cumprimentos pelo belíssimo trabalho que vem sendo feito. E é o que eu falo, pessoal. Agora você vai entender a pergunta que não quer calar. Doutor, eu tô no caso de decadência.
né? Eu tenho, já me aposentei há mais de 10 anos, eu não fiz pedido de revisão na via judicial ou administrativa, eu não tenho ação trabalhista nos últimos 10 anos. Como é que eu faço isso aí? Eu entro agora ou eu espero a decisão do STF? Aí, pessoal, o aposentado ele acaba ficando em uma sinuca de bico. Porque, por um lado, o ideal seria, em tese, esperar o que o STF vai falar sobre a decadência e depois entrar. Mas, no mesmo pedido, no mesmo julgamento, que vai ser decidido sobre a decadência, também vai ser decidido sobre a modulação de efeitos. E aí, imagina você o seguinte cenário: o STF ele declara a não ocorrência da decadência, declara o fim da decadência, vitória, só que no mesmo julgamento ele declara a modulação de efeitos e limita o direito somente para quem já entrou com a ação. Você está entendendo? A sinuca de bico que o aposentado que tem a decadência está, ele entra ou não entra? Se ele entrar, ele não pode ser prejudicado. Pior do que está, não fica. Não vai perder benefício, não vai deixar de receber nada. E entra na lista de recebimento. Se ele não entrar esperando o resultado e tiver a modulação de efeitos, aí ele fica de fora. Agora, é claro que o melhor cenário possível seria não ser aplicada a decadência e não ter modulação de efeitos. Aí você vai poder entrar depois da decisão. Então, esse é com certeza o melhor cenário e é isso que a gente torce. Mas eu tenho que salientar que há um risco. Porque assim, pensa assim, quanto mais o STF abre a torneira de recebimento, o STF ele sabe do impacto fiscal e econômico. E no mundo perfeito, no mundo colorido, né? Poxa, o STF teria que julgar o direito e ponto final. Mas a própria lei que trata de repercussão geral, ela fala que o STF vai analisar não só aspectos jurídicos, mas também aspectos econômicos, aspectos sociais, consequências financeiras, consequências fiscais de cada decisão. Porque ninguém quer quebrar o país. Né? Isso é fato. Então, quanto mais o STF, por exemplo, vamos supor, ele derruba a decadência. Olha o tanto de gente que vai ter direito. Será que ao abrir, né, a torneira de um lado, só para você entender, será que ele não vai fechar de outro? Não é o mais justo, né? Não seria o mais justo. Concordo. Mas é o que o STF tem feito. Então, realmente o aposentado que está na questão de decadência, ele fica numa sinuca de bico. Mas ele pode sim ficar esperançoso, porque tem muita coisa para ser trabalhada em cima. E se você quiser uma análise completa, então você entra em contato ou com o seu advogado de confiança ou com o nosso escritório que está aqui à disposição há mais de 11 anos atuando sem nenhuma advertência ou reclamação na OAB. Temos milhares de processos protocolados em todos os estados do Brasil. WhatsApp 44 99868 3378. 44 99868 3378. E o nosso WhatsApp de Brasília também está à disposição, mas estamos deixando aí para quem já nos contratou, tá bom? WhatsApp 44 99868 3378. O escritório é o mesmo. Não se apegue, é DDD 44, é do Paraná. Sim, temos escritório do Paraná. Inclusive, se você quiser uma consulta presencial, né, pode também agendar nesse número lá em Maringá, tá certo, pessoal? Aí o nosso escritório de Brasília focado nas atuações nos tribunais superiores, STJ e STF, e atendimento online para todo o Brasil. Que Deus te abençoe grandemente. Eu realmente espero que seja aplicado esse entendimento, que seja definido de uma vez por todas, que a revisão da vida toda é uma revisão de reajustamento, que ela não está inserida no artigo 103, ela não pode ser sujeita à decadência. Só que aí eu também espero que não haja a modulação de efeitos. Juridicamente falando, eu não vejo muitos motivos, só que tudo pode acontecer.
Então, vamos continuar acompanhando, continuar enviando nossas energias positivas e nossas orações. Que Deus te abençoe grandemente e que Deus te conceda a graça da saúde para aproveitar esse dinheiro com a sua família. Você vai receber tudo aquilo que você contribuiu. Eu creio. Muito obrigado por estar aqui. E até a próxima.